Mas enfim, hoje é 29 de março, terminando esse mês. Uma quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão, que é amanhã. A gente está chegando ao fim de semana, que é a semana da Páscoa, o domingo da Páscoa. E o Carlos Bregantil, que a gente queria conversar com você um pouco sobre esse feriado, sobre essa comemoração. Lembrando para você que tem gente que pensa que comemoração é tempo de comer. Não, comemoração é quando a gente memora junto, tá? Comemorar. Então a gente vai lembrar junto, trazer a memória juntos. Só pontuar isso porque tem gente que acha, né, que comemorar é assim, a gente vai comer e beber morar. Não. Então assim, estamos às vésperas do feriado, a gente queria conversar um pouco com você. Se você estiver aí no ao vivo agora, você pode mandar sua mensagem para cá e a gente vai conversar nesses próximos 30 minutos um pouquinho sobre a Páscoa, o que ela significa, mas também o que ela pode significar na experiência pessoal de cada um de nós. Só para dizer aos que estão aí que o Papo na Rede continua, nós só estivemos ausentes algumas quintas-feiras, tanto por conta de compromissos do Fernando e eu, e também compromissos profissionais do Daniel Choi, que é o nosso diretor e patrocinador. Produtor. E que é produtor. O Daniel faz tudo aqui no Koinonia. E que de quando em quando, por conta das atividades profissionais do Daniel, que atende São Paulo, Brasil e mundo, ele viaja e aí nós não fazemos o programa. Então ficamos algumas quintas-feiras ausentes. Isso. Mas o Papo na Rede continua, né, Fernando? Estamos aqui. E agora, hoje, especialmente, conversar um pouco sobre a Páscoa. Até porque é uma quinta-feira que cai, como eu disse, justamente nessa véspera desse feriado, que eu particularmente gosto muito, me remete... Estávamos falando sobre isso, né? Isso mesmo, me remete a muita coisa que tem significados importantes na minha vida, na minha caminhada como cristão, como discípulo de Jesus de Nazaré, como alguém que tenta compreender e viver o Evangelho junto com outros. Eu até costumo dizer para alguns que eu gosto do Natal também, é aquilo que a gente está falando. No entanto, eu acho que o Natal foi o feriado e até o significado em si, ele foi cooptado pelo mercado e acabou virando essa coisa meio louca de vender, de comércio, de presente. E como tudo que o mercado põe à mão, ele coisifica e precifica. E vende, né? Coisifica, precifica e negocia. E comercializa, exatamente. Comercializa, né? Esse é o mercado. Né? E acho que junta também o fato de que vai chegando no final do ano e está todo mundo já meio louco, aquela coisa de férias. E aí eu acho que se dilui, já está muito diluído a ideia do Natal, né? Tem um frenesi. Aliás, no mundo mais secularizado não se diz mais Feliz Natal, né? Aquela coisa assim, boas festas. Você tira o caráter cristão, vamos dizer, dessa celebração, como ela é feita no Ocidente, né? Mas enfim, a Páscoa, Carlos, eu penso muito, eu gosto. E outra coisa que eu acho interessante, conquanto eu não guarde de uma forma religiosa e nem ritualística, mas eu gosto do período chamado Quaresma, né? A Quaresma é esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, que começa lá na na quarta-feira de cinzas, e que foi feito inicialmente para um tempo de preparação para a Páscoa. Que também tem a ver com olhar um pouco para si, olhar um pouco para a própria condição da vida, a nossa humanidade. É um tempo de consideração sobre uma série de coisas, né? Preparando para a Páscoa que vem chegando. O significado dessa sexta-feira de amanhã, né? Lembro de uma das canções daquele álbum do Guilherme Kerr, junto com seus amigos, O Vento Livre, que vai ser apresentado na próxima terça-feira no Mackenzie. Numa das músicas, quando fala sobre a morte de Jesus, ele usa essa expressão, né? Uma sexta-feira de horror, né? Pelo que ela significou. A morte do Senhor, né? O sacrifício do Senhor. E que eu entendo, essa semana estava relendo alguns textos, tanto as narrativas do Evangelho,
que falam sobre a crucificação, o julgamento, a traição e tudo mais, todo esse período, né? E mais algumas passagens das cartas dos apóstolos, é muito evidente assim, o sacrifício, a morte de Jesus, ela foi acima de tudo uma morte sacrificial. O que eu estou querendo dizer com isso, assim, não foi uma morte política, não foi a morte de um revolucionário, não foi a morte, uma morte acidental. É a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então eu acho que a sexta-feira faz a gente pensar nisso. Eu tinha, uma vez pensando no que iríamos conversar hoje aqui, algumas questões que sempre aparecem para mim. Não questões, né? Fazem parte desse... Sim. Primeiro isso que você colocou, né? De você... que é um encorajamento que eu particularmente faço, venho fazendo nesses dias aos que caminham próximo de mim, que é uma leitura calma, quieta, devagar, silenciosa, da narrativa, né, do episódio em si, nos evangelhos. Né, de preferência todos, né, porque cada um acaba... inserindo itens, um ou outro item. Cada um traz uma riqueza que faz um conjunto. A sua lente, né, o seu jeito de enxergar. Vale muito a pena uma leitura, até mesmo eu digo que eu já fiz, né, às vezes ir para um local aberto, né, como eu tenho uma praça lá perto de casa muito gostosa, e ali, né, ao som de uma brisa, enfim... do farfalhar das folhas das árvores, olha só. Fazer uma leitura. Uma leitura. Sim. Não religiosa, não necessariamente religiosa, né? Mas uma leitura de um episódio histórico, não é? Que ganhou densidade histórica, não é? E que... produz esse divisor de águas, né? Então acho que primeiro isso. Segundo, insistindo naquilo que para mim é uma percepção que eu tenho tido nestes períodos natalinos, enfim, e épocas como essa, o porquê Jesus veio, né? Que é essa ideia do conviver. Do conviver. E terceiro, nessa ideia do conviver, pensando na mesa da Páscoa, né? Pensando na quinta-feira à noite, que muito provavelmente foi quando o Senhor faz o seu último jantar junto com os amigos, né? Então, no ambiente da convivência e a ideia de que para a mesa da Páscoa a humanidade foi convidada, né? A humanidade foi convidada para conviver, não é? E só para terminar essa minha fala, assim, é interessante que nas narrativas você encontra Jesus lidando com a complexidade humana no, aspas, pior momento da sua vida humana, vamos dizer assim, né? Ele passa, da hora que ele entra em Jerusalém, não é? Até a hora da morte, né? Ele passa por assim, processos os mais variados, né? Desde a ternura e do afeto de amigos, a traição e a morte. Ele passa esse... E nesse ínterim, Carlos, tem uma coisa interessante que você está falando, né? Ele está lidando com as questões humanas dos outros e de si mesmo. Sim, exato. Porque nesse momento, por exemplo, o Getsemane, e aí é interessante a gente pensar uma figura que Paulo usa, Romanos 5, o jardim do Getsemane é o momento em que Jesus ele se depara num momento crucial, que é: eu obedeço agora a minha vontade ou eu obedeço a vontade do meu Pai. E me lembra de um outro jardim que está na narrativa de Gênesis, que é o Jardim do Éden, em que havia ali um homem que tinha a decisão de obedeço a minha vontade ou obedeço a vontade do meu Pai.
Né? Então aquela oração de Jesus, faça-se não conforme o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Então assim, é possível passar de mim esse cálice? Então me parece que há um desejo, há uma vontade do Cristo encarnado de resistir àquilo por causa do que aquilo significava. Né? Que eu acho que é muito mais para além, melhor dizendo, para além do sofrimento físico e do que significava ser julgado inocentemente, mas ser julgado e depois ser condenado, e depois ser torturado, e depois ser crucificado, que era uma morte terrível, mas a ruptura que ele sabe que significaria com o Pai. Beber o cálice dos pecados, como diz Salmos, num dos salmos messiânicos, né? A borra dos pecadores. Usar essa expressão nos Salmos, eu acho muito interessante. Então, assim, eu acho que é interessante pensar esse momento do Getsemane que acontece nessas horas antes, dessa noite sei lá se de quinta para sexta, enfim, mas esse momento difícil. E aí você falou outra coisa que também é interessante, né? Quer dizer, a morte como um fato histórico. Mas eu acho que esse feriado a gente pode pensar em dois momentos. Há o momento histórico e o momento da fé. O momento histórico é o momento da morte. Cara, isso é uma questão histórica. Há um nazareno que morreu, e é significativo lembrar que o credo apostólico ele dá uma pitada de historicidade quando ele diz assim: creio que Cristo morreu sob Pôncio Pilatos. Quer dizer, ele no credo apostólico insere um personagem conhecido, um personagem que tem ali vamos dizer assim, um carimbo do próprio império que mandava no pedaço ali que determina época. A cultura, calendário, exatamente. A então assim, política, social, esse Jesus de Nazaré morreu sob o domínio de Pôncio Pilatos. Está lá na então assim, é uma afirmação histórica. Por outro lado, a gente tem um dado que é histórico, mas é muito mais o elemento da fé. E aí eu estou falando histórico de mão dada com a fé, que é a ressurreição. Então assim, a morte de Jesus é um elemento histórico, é a ressurreição. Aí é uma afirmação da fé que diz que a ressurreição também foi um elemento histórico, mas é fé. Né? Se a gente fosse conversar com um historiador, por exemplo, ele vai falar, não, isso é impossível. Né? Mas a afirmação da fé evangélica, dos evangelhos, ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu insistiria um pouco. E ressuscitou no corpo. Né? Historicamente. Estou dizendo isso porque há também aquele, não, ele ressuscitou no coração dos seus seguidores. Eu insistiria um pouco no quadro da complexidade pessoal e nas complexidades humanas que ele enfrenta. Porque para mim, à medida que fazemos essa comemoração, que trazemos a memória, a nossa fé e o que é absolutamente básico da nossa fé, né, que é o nascimento, crucificação, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, enfim, não imunizou o Cristo, o Filho de Deus, de suas próprias complexidades, não é? E não imuniza ninguém das suas próprias complexidades e não passa pelas complexidades como se elas não existissem. Né? A nossa fé no Cristo e o que Ele nos propõe, enquanto abraçamos Ele como uma fé, não é imunidade, né? Não é imunidade, porque não foi para Ele, nem para os que com Ele estavam caminhando, e não é para aqueles que vieram a crer, no nosso caso. Não é? Na verdade, o convite é para uma outra dimensão, né? E aí eu insisto também no convite... E para um relacionamento. Para toda a humanidade no conviver. Onde a gente acaba encontrando a nós mesmos e o outro. Né? Quando você falou dessa coisa da humanidade, agora que eu me dei conta que eu comecei a falar uma coisa e eu me esqueci. Quando eu falei do Getsemane, né? Eu falei dos dois jardins, mas assim...
Interessante olhar para Jesus no Getsemane, que é aquele camarada que sai daquele grupo, vai, se coloca no chão, se prostra, ora, se levanta, vai conversar com os caras, volta, se prostra, ora intensamente, volta para os caras e volta para cada vez assim, tem alguém que pode orar comigo? Então há uma luta ali no coração de Jesus, e é aquela palavra dele, a minha alma está triste, cheia de pavor, né? E uma tristeza de morte. Então eu acho que é dentro desse contexto assim, de lidando com as complexidades do humano, né? Ao mesmo tempo que é o Cristo, o Filho encarnado, mas é Jesus de Nazaré, filho de Maria, né? Lidando com uma situação que ele se vê assim, premido. Aliás, Getsemane significa, se eu não me engano, tem esse significado era o lugar onde se prensava as azeitonas para se extrair o azeite. Né? Então a impressão assim, Cristo está na prensa. E aí ele lida com essa questão do seu medo, do seu pavor, da sua tristeza, diante daquilo que ele sabe está acontecendo, mas interessante ao mesmo tempo com um firme propósito de que seja feita não o que eu quero, mas o que o meu Pai quer. Né? Então, assim, no meio dessa complexidade humana, eu acho que a lição para a gente é manter os olhos assim, qual é a vontade divina? Por mais perplexa que seja a nossa atitude, por mais difícil de compreender, mas talvez a pergunta assim, qual é, afinal de contas? O que cabe a gente nesse momento? O que a gente aprende com esse Cristo ajoelhado e clamando ao Pai? Né? Enfim. Deixa eu ler umas perguntas que chegaram aqui, Brego. A Tânia Alacoque, é isso. Boa tarde, primeira vez por aqui, sou de Sorocaba, beijos canais para vocês, que Deus abençoe. Bem-vinda. Amém, Tânia, para você também, bem-vinda aqui Tânia. no Papo. Boa Páscoa. Tem outros aí, você pode procurar no YouTube, você pode procurar no próprio site do coneunionline.net. E boa Páscoa para você. Arcade, lá de... Arcade é de Piauí, não é? Teresina? Lá do Nortão, lá em cima. Arcade está aí. Boa tarde, Carlos e Fernando. Tirar os sentidos da Páscoa e do Natal é fruto do secularismo? Sabe uma coisa que eu penso, Arcade e Carlos, é que esse lance de comemorar a data é uma coisa que a tradição da igreja trouxe, né? A gente inventou isso, eu diria. Não há uma recomendação no Novo Testamento, por exemplo, para guardar dias e festas e feriados. Mas em dado momento a gente fez. Eu acho que a sociedade seculariza mesmo, pelo menos é o que eu penso. A questão é quando a gente, que é seguidor, deixa secularizar o sentido disso na vida, não no calendário. E perde o sentido disso em qualquer momento da vida. O que você acha? Não, a grande questão, porque nós falamos do mercado agora há pouco, né? O mercado hoje não perdoa festa infantil, né? Não. Tipo, o que se pode pensar de mais singelo, né, que você tem hoje no contexto da vivência humana, tem um carimbo do mercado, ganhou uma grife, ganhou um... E aí, eu concordo plenamente com você, vai do que é para você, né? Vai do que as tuas entranhas, né? Sim. Percebem à medida que a gente lê uma narrativa e é chamada a atenção por causa de um calendário que foi estabelecido por nós mesmos, né? Por seres humanos, não uma recomendação necessariamente do Senhor. Conquanto ele recomenda que lembremos-nos, né? Sim, dele. Mas isso é alguma coisa muito comunitária, me parece. Né? Não tem uma data, não tem um local. Colocar não precisa colocar no calendário. Exatamente. Melquisedeque Gonçalves, não está dizendo aqui de onde que é. Manda um alô aí, Melquisedeque. Que bom receber sua mensagem. Mas depois ele mandou uma pergunta aqui, Breca, é o seguinte: vocês são o quê? Católicos, cristãos, protestantes? A gente é gente, o Melquisedeque. Seres humanos, seguidores de Jesus de Nazaré. Não, mas só para localizar, eu acho que a gente tem uma formação e tem uma história. A gente é do ramo protestante da cristandade. Eu acho que isso daqui não saber.
tive uma formação numa família batista, meus pais ainda são batistas, e o Braga também. Sim. E tenho um carinho muito grande por muita gente batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, e conheço bons amigos que são católicos e que também são seguidores de Jesus de Nazaré. Sim, exatamente. Então, estamos nessa vibe, entendeu, Sentamos todos à mesa do Senhor. Aliás, e você, meu Melquisedeque, você é o quê? Aproveita e manda outra mensagem pra gente. Fala pra gente se você é católico, protestante, assim, ortodoxo, o que você tá... Onde você se localiza. O Arcade te mandou mais uma coisa aqui, ó. Tá ligado. Peraí. Arcade dos Santos. Me lembro de um pensamento do Oswald Chambers, que dizia que a prova que Jesus incorporou a humanidade foi que ele passou pelo deserto e pelo Getsemane. Exatamente. Eu acho que lá a experiência do deserto ele lida com as questões da humanidade dele. Isso que é interessante. Bem lembrado, Arcade. Agora, enquanto você pensa aí, lê. Não, por enquanto acabou. Pode me interromper? Essas aqui pode. Chama-me a atenção, né, e noutros programas dos outros anos que falamos sobre isso, é provável que eu tenha lembrado, até porque é isso que está aqui no meu coração, que é a mesa, né, da Páscoa, né, a mesa do jantar, né, o simbolismo daquilo. E quem está sentado ali? Os que estão assentados àquela mesa. Sim. Eu fico imaginando também, já partilhei esse pensamento meu, como era a casa de alguém, né, ou de pessoas, talvez de uma das Marias, né, talvez mãe de João Marcos, né. Então ali haviam criados, porque é provável que fosse uma casa de pessoas abastadas, né. Então não estavam só eles ali, né, havia os proprietários da casa, os criados da casa, enfim, que na verdade não aparecem na narrativa dos evangelistas, né, mas é muito provável que isso fazia parte do contexto. Então essa ideia da mesa para a humanidade, né, da mesa para os homens, da mesa para os seres humanos, né, e eu gosto de uma vez que eu ouvi Frei Beto, e ele fez um comentário sobre isso, escreveu sobre isso, né, que Jesus no céu era chamado de pão do céu, não é? E ali naquela noite o pão do céu vira pão dos homens, né? Pão da terra, pão da vida, né? O pão que vem e que se reparte, né? Que se reparte, que se doa de maneira absurda nesse repartir. Total. Né? Não se poupa, né? Não se poupa, né? Porque ele é a partir dali daquela mesa, quando ele começa a se repartir, vamos dizer assim, de alma, de espírito, mas nem o seu próprio corpo é poupado a partir dali, à medida que ele entra em processo de sacrifício, de exposição pública, de horror, né, de ameaça, enfim, quer dizer, é o pão do céu sendo repartido, né, de uma maneira tão absurda e tão intensa, né, que aí, Fernando, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, essa coisa dentro do meu coração, é como esse sacrifício é absoluto, como que ele atende de maneira absoluta a vingança de Deus contra o pecado. E sacia a fome do ser humano. E se dá por satisfeito, né? Vamos dizer assim, ali Deus se satisfaz e satisfaz a humanidade, né? De modo que não há como, a partir dessa crença nossa, que haja necessidade de qualquer outro sacrifício para que Deus se sinta atendido, né? Porque essa visão do pão, né? Do pão que vai sendo esfarelado, vamos dizer assim, né? Sabe as coisas assim, como o agricultor, né?
como assim, dar comida para galinhas e animais, enfim, aquela coisa de ir esfarelando, né, de modo que todos consigam comer, né? Então esse saciar definitivo, né? Isso para mim, quando eu olho para aquela mesa, eu me vejo nela. E tudo que acontece nela, assim, no entorno dela. Eu comi dessa mesa e pronto. Esse convite de Jesus para aqueles caras, inclusive Judas está lá. Então, aquela questão do lava-pés, que eu acho que está intimamente associada ao fato de que naquele momento do cenáculo, que é um momento muito... ele é tenso, ele é próximo, ele é íntimo, tem uma série de coisas acontecendo. Naquele meio, rapaz, os caras... surge uma discussão entre eles de quem seria o maior no reino de Jesus. Olha com que eles tinham que lidar, né? Então, assim, se você isso tá registrado lá em Lucas. E eu tenho para mim que a resposta de Jesus a essa discussão que está acontecendo, ela é o momento em que ele se levanta e ele tira a sua túnica e ele pega uma bacia d'água, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O texto não está dizendo isso, mas essas coisas estão acontecendo. Eu estou dando uma ordem aqui, assim, uma sequência que eu acho que o lavar os pés de Jesus foi uma resposta a essa tensão que havia, e uma delas era: quem é que vai reinar com ele? Quem é que vai sentar no primeiro banco? Quem vai ser o primeiro ministro do reino do Senhor? E Jesus, ele não fala, ele não retruca, ele não dá uma dura. Ele se levanta e vai fazer isso. Né? E aí ele diz: vocês viram o que eu fiz? Então vocês têm que fazer a mesma coisa, porque no meu reino é assim. Então isso acontece lá nessa noite. Né? E aí, enfim, tem o fato da crucificação. E assim, nesses 4 minutos finais, uma coisa que eu acho que para mim é fantástica e tem muito, que ecoa muito no meu coração, Breg, em relação a esse fim de semana, como a gente o comemora, o domingo da ressurreição, que para mim assim é o fato de que a vida venceu, o amor venceu, e o novo já começou, porque Paulo fala que Cristo é a primícia do que virá. Então assim, a ressurreição de Cristo o novo céus e nova terra que João vê lá em Apocalipse já deu início, já começou. E eu em cima disso volto ao comecinho, quando eu recomendei leitura, né? Sim. Nesse sentido eu recomendo Mateus. Lê Mateus. Lê a narrativa de Mateus no que diz respeito à crucificação até a ressurreição. Tem detalhes, né, que se misturam no momento da crucificação e ao momento da ressurreição, do poder, como diz o texto de Atos, né, do poder que ressuscitou Jesus. Isso. O poder que ressuscitou Jesus, de modo a trazer para fora, ou para trazer da morte, né, tudo que estava morto, né? Trazer da morte tudo que estava morto. Né? Tal o poder que ressuscita Jesus. Né? É isso mesmo. Quem mandou o último e derradeiro e-mail aqui, João Boca. Você conhece esse cara? João Boca. Eu já ouvi falar do João Boca. É o cara. João Boca. Aliás, João Boca é o cara. Falaram que tem um que é o cara, aí ele falou que não, o cara é você, mas João... Eu na verdade disse que tem 3 que são, né? O Nassif, ele e o Paulo Capelletti são os caras. Então, mas hoje você é o cara, João. Hoje você está aí na Missão Sena, repartindo o pão na Cracolândia. Bom receber seu e-mail, viu como eu não fiquei magoado? Amo você, meu amigo. Isso aí, João, legal. Fernando, da minha parte eu termino com o que tem sido minha fala dos últimos dias, no que tenho escrito a respeito da Páscoa. Para mim, você falou da vida e eu digo assim, para mim a proposta da ressurreição é a proposta de Deus para os recomeços. Há sempre uma possibilidade para recomeçar a partir da ressurreição. Por causa da ressurreição de Cristo, a gente pode experimentar
ressurreições na nossa vida. Exatamente. Que hajam ressurreições. Isso muitas, mesmo. Muitas. Muito bem. Da minha parte. Amigos, boa Páscoa. A gente está terminando aqui quinta-feira, amanhã é sexta-feira da Paixão. Aliás, só uma coisa também que é interessante, às vezes as pessoas pensam, o que é paixão, né? Paixão é uma palavra que vem do grego, pathos, que pode significar doença, daí vem patologia, daí vem paixão do apaixonado que está louco, está adoecido de paixão. Que dói. Mas é uma palavra que significa também sofrimento. Né? Então, quando a gente fala da sexta-feira da paixão, a gente está falando da sexta-feira do sofrimento. E eu lembro muito daquele sermão que ficou famoso nas redes sociais. Hoje é sexta-feira, mas domingo vem aí. A ressurreição vem. Eu nunca me esqueci, porque eu ouvi do Osmar uma expressão que ficou no meu coração. Um grande amor vence a morte. Isso aí. Uma grande paixão vence a morte. É isso aí. Amigos, boa Páscoa. Boa Páscoa, gente. Até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Obrigado.